Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama O Trem para Busan. Um homem dirige para um posto de quarentena onde é parado por alguns homens que estavam detetizando tudo e fazendo a vistoria dos veículos que estavam passando por ali. Enquanto eles estavam jogando um produto químico no chão, o motorista reclama que o seu gado ficou muito ruim da última vez que eles fizeram isso. Mas os homens que estavam fazendo a segurança dizem que é apenas uma medida de segurança porque houve um pequeno vazamento de uma empresa próximo da região. Depois de tudo, o motorista continuou o seu caminho, mas nesse momento ele ficou distraído com o celular que estava tocando e acidentalmente passou por cima de um cervo. O homem sai do caminhão e dá uma boa olhada ao redor e vê que não aconteceu nada com o caminhão dele, mas em compensação, ele olha para o animal morto e simplesmente vai embora, deixando ele jogado no chão. Depois de alguns momentos, o cervo se levanta da pista como se nada tivesse acontecido, só que os olhos dele estavam brancos. Aqui, nós vemos o personagem principal dessa história. Ele se chama Seiyuk-woo. Ele é o gerente de uma corretora e passa o dia inteiro trabalhando. Ele perde vários eventos importantes na vida da sua família por conta do trabalho. Até mesmo no aniversário da sua filha, ele confiou a busca do presente para ela ao seu assistente porque ele não sabe do que a sua filha gosta. De noite, o Seiyuk recebeu uma ligação da sua esposa e os dois estavam em um processo de divórcio. Ela pede para resolver tudo pacificamente e deixa sua filha, Soan, com ela. Como ele trabalha o tempo todo, ele não se dedica à sua filha, mas o Seiyuk não estava afim de desistir da sua filha, então ele estava pronto para entrar em uma briga judicial pela custódia dela. Chegando em casa, o Seiyuk escuta sua filha falando que queria ir para lá. Ela queria pegar um trem para Busan. O pai até tenta acalmar a menina e promete que vai levar ela para ver a sua mãe, mas agora ele estava muito ocupado no trabalho, então agora ele entrega o presente para ela que o seu assistente tinha escolhido. Era um Nintendo, mas esse é exatamente o mesmo que ele já tinha dado para ela no seu aniversário passado. Então, admitindo o seu erro, o Seiyuk pede para ela escolher qualquer coisa para o seu aniversário. Na hora, ela pede para ser levada para Busan amanhã mesmo. Como foi isso que ela escolheu, ele de fato concordou. Antes de ir para a cama, o Seiyuk conversa com a sua mãe que mora com eles. A mulher pede ao filho que recuse o divórcio e salve a sua família, porque a Soan sente muita falta da mãe. A menina estava passando por um período difícil e precisa mais do que nunca do apoio dos seus pais. A mãe dele sai dali e deixa uma câmera com um vídeo para ele ver. Era a Soan na escola. Ela estava cantando uma música, mas acaba ficando nervosa e fica em silêncio. Ela não termina. No outro dia, ainda de manhã, eles vão para a estação de trem. O Seiyuk tenta animar a filha dizendo que viu a performance dela. Ele diz para ela que ela deve sempre terminar o que começou. Nessa hora, eles quase sofrem um acidente porque caminhões de bombeiros e ambulâncias estavam indo para a direção a um incêndio que estava acontecendo. O trem para Busan estava se preparando para sair. Ali tinha uma líder de torcida que se chama de Ri e ela entra nos vagões e decidiu ir com a equipe de beisebol para apoiar o menino que ela gostava que se chama Min-young. O Seiyuk também entra no trem com a sua filha enquanto conversa no telefone com o seu assistente. O assistente avisa ao seu chefe sobre vários problemas no trabalho. O Seiyuk avisa que vai chegar antes do almoço e vai resolver tudo. Então, quando o trem estava para zarpar, uma garota que parecia estar muito machucada corre pro trem. O homem que estava ali guardando a entrada não percebeu. Ela se escondeu dentro do banheiro e enfaixa sua perna. Ali tinha uma marca de mordida. Nessa hora, a Soan olha para a janela e percebe um homem atacando um funcionário da estação. Outro passageiro ali que se chama Yeon-suk se aproxima do homem que trabalha para atender aos clientes. Ele diz que um homem muito estranho estava preso no banheiro. O funcionário vai checar e a Soan, com muita curiosidade, seguiu eles. Então, nós vemos um homem assustado, encolhido no canto da cabine. Ele diz que todos estavam mortos. O funcionário acredita que ele seja um morador de rua e fala que vai deixar ele na próxima estação. Agora, voltando para a menina que foi mordida, ela estava andando pelos vagões e ninguém presta atenção nela. Até mesmo quando ela cai inconsciente no chão, ninguém vê isso. A Soan, querendo ir ao banheiro, encontra outro passageiro perto da cabine que se chama Sang-hwa. Ele estava esperando a sua esposa grávida que estava no banheiro. Ele avisa ela que isso pode demorar muito, então era melhor ela ir procurar outro banheiro. Nessa hora, outra funcionária do trem encontra a menina que foi mordida. Ela estava tremendo e tendo convulsões. A funcionária tenta ajudar e liga para um outro funcionário.
Nessa hora, o Seok, que estava cochilando, acordou e viu que a sua filha não estava por perto. O seu telefone toca e seu assistente preocupado diz que estava acontecendo alguma coisa na cidade. E isso não era nem um pouco comum. O Seok olha para a televisão e percebe a notícia de que os militares foram levados à cidade para restaurar a ordem. Ele escuta os funcionários do trem conversando pelo rádio de que alguém no trem ficou doente. Com medo de que fosse a sua filha, o Seok se levanta e vai procurar por ela. A garota que foi mordida simplesmente deixou de dar sinais de vida. O walkie-talkie também não estava mais funcionando, e por conta disso, a funcionária não percebeu que a mesma garota se levantou atrás dela. Ela virou um zumbi e olha para a funcionária pelas costas. Ela pula e a mulher tenta se salvar andando pelo trem enquanto todo mundo fica olhando aquela cena. Em questão de segundos, a funcionária também se transforma na zumbi, e isso causa um tremendo caos dentro do trem. Outro funcionário tenta ir ajudar, mas os passageiros derrubam ele enquanto fogem aterrorizados. Todo mundo começou a se comer ali dentro, e a galera do beisebol tenta correr o máximo que pode. O funcionário tenta evacuar as pessoas que estavam morrendo de medo para o vagão mais próximo. Ele tenta falar com o condutor do trem, e enquanto isso estava acontecendo, o Seok foi ao banheiro e percebe que alguma coisa estava acontecendo no outro vagão. A Suan também escuta gritos e sai do banheiro para ver o que estava rolando. O funcionário do trem avisa os passageiros do perigo, mas um zumbi chegou ali e agarrou ele. Então, segundos depois, ele já volta como zumbi. O Seok pegou a sua filha e corre para o próximo vagão, enquanto eles são perseguidos por vários zumbis já transformados. Nessa hora, o Seung e a esposa dele estavam saindo do banheiro. Eles conseguem ver os infectados. O Seung tenta ajudar, mas ele é atacado pelo zumbi. Ele luta para proteger a sua esposa, e o Seok fecha a porta na cara deles, mas ele os deixa entrar e eles conseguem escapar. Os zumbis não sabiam como abrir a porta, eles só ficam batendo no vidro porque conseguiam ver eles. O maquinista entra em contato com os passageiros e diz que o trem vai ter que continuar em frente sem parar. Então agora o Yang-suk vai perguntar o que estava acontecendo de novo, mas ele não sabe responder. Os passageiros estavam assustados e insatisfeitos com isso. O Seok, ao mesmo tempo, recebeu uma ligação da sua mãe perguntando se estava tudo bem com a sua neta. Ele percebe que ela estava falando baixinho e estranho, então ele entendeu que algo estava acontecendo com ela. Ela pede ao filho para ele cuidar da Suan e a ligação é cortada. O Seok percebeu que a sua mãe estava infectada, mas ele decidiu esconder isso da sua filha. O trem começa a andar mais devagar e as portas não se abrem. As pessoas do lado de fora pedem para poder entrar, mas os zumbis começaram a pular em todas as pessoas. O país inteiro estava sob ataque maciço de zumbis. As autoridades declararam lei marcial e não permitem que as pessoas saiam da cidade. Enquanto todos os sobreviventes estavam passando pelos vagões, o Seok com a filha estavam andando. Tem duas senhoras idosas ali. O Sang-hwa estava com a sua esposa e eles formaram um grupo separados. Então, o maquinista fala aos passageiros que eles vão até a estação de Daejeon, onde eles vão ser recebidos pelos militares. Ao escutar isso, o Seok tenta entrar em contato com o seu assistente para descobrir qual a situação e o que estava acontecendo na próxima estação. A Suan começa a conversar com as velhinhas, e o Sang-hwa fala para Suan que eles ainda não decidiram o nome do neném. O Seok finalmente liga para o assistente e descobre que, na chegada, todos os passageiros vão ser levados e colocados em quarentena. Ele não sabe para onde eles serão levados depois. Então Seok combina com o homem de encontrar um outro cara no local separado para não ser levado para essa quarentena. O trem finalmente chega à plataforma e o maquinista não sabe o que fazer nessa situação. O Yoo-suk correu até ele e conta sobre a quarentena, falando que eles não podem sair da cidade. Ele sugere que o maquinista tire os vagões do trem e vá para Busan, mas ele quer dar uma olhada nessa situação primeiro. Enquanto os outros passageiros estavam se movendo, o Seok leva sua filha para uma outra saída. Aquele homem que morava na rua começou a seguir eles. O homem fala sobre tudo o que estava acontecendo e a Suan queria ir avisar as pessoas, mas o seu pai segura ela para não ir atrás dos outros. Na hora, ela briga com o seu pai por todo esse egoísmo. Ela fala que é por isso que a sua mãe pediu o divórcio dele. Os passageiros do trem descem a escada rolante e encontram centenas e centenas de zumbis. Eram todos os soldados. Os zumbis na hora correm para pegar a comida grátis que estava descendo na direção deles. Geral tenta fugir. Enquanto isso, o homem de rua consegue ver dois militares correndo e vai na direção deles.
mas os zumbis vieram atrás. E na hora, o Silk recebeu uma ligação do seu contato falando que ele não conseguiu conversar com os militares. Mas já era tarde demais. Os zumbis começaram a atacar com tudo. E a Swan ficou cercada por eles. Um deles tenta atacar a menina, mas o Sang-Hwa salva ela. Ele e a sua esposa pegam ela e correm para a saída. Os jogadores de beisebol seguram a porta para manter os zumbis longe. O Silk corre atrás deles, mas é atacado por um militar infectado. Só que ele foi salvo pelo cara que morava na rua. Ele joga sua jaqueta no zumbi e ele fica totalmente perdido. O Silk consegue sair correndo e ajuda o resto dos passageiros e segura as portas. A Swan e a Se-kyung com os outros passageiros conseguiram chegar ao trem, mas o pessoal foi pego pelos zumbis. O condutor estava esperando todos para conseguir continuar o caminho, mas o Yoon-suk interrompe para eles zarparem logo. Os zumbis cercaram o trem e eles são obrigados a continuar. O trem começa a se mover e os zumbis invadem as portas que o pessoal estava segurando. O Silk e o Min pegaram o trem, mas o Sang-Hwa não consegue acompanhar. No meio dessa corrida dele, foi necessário ele pegar um escudo e um cacetete para conseguir chegar até a entrada. Na hora, o motorista recebe a permissão para ir até Busan. Os militares prometeram limpar as estradas até lá. Ao mesmo tempo, dentro do trem, os passageiros foram divididos em 3 grupos por entrarem em vagões diferentes. A Swan, Ki-young e vários outros passageiros entraram no vagão 13, onde estava cheio de zumbis. Eles se trancaram no banheiro para não serem pegos pelos zumbis. O Se-hyuk, Sang-Hwa e o Min acabaram no vagão 9, o resto dos sobreviventes no vagão 15 e os homens decidiram ir até lá. Então, eles se prepararam e vão pro ataque. Eles passam pelo próximo vagão sem problemas, mas no 11º, os jogadores de beisebol estavam ali. O Min fica chocado com isso porque são todos os seus amigos, então ele não consegue atacar os seus amigos mortos. O Sang-Hwa e o Silk tomam a frente e fazem o serviço por ele. Quando as coisas ficam realmente ruins, o trem entra em um túnel e os zumbis ficam totalmente desorientados, praticamente cegos. Eles aproveitam essa oportunidade e saem do corredor. No próximo vagão tem ainda mais zumbis. Todos eles se amontoaram na saída do vagão. Então a chance que eles tinham ficava em volta de esperar um outro túnel para distrair os mortos. E o Silk joga o seu telefone com uma música do outro lado. Na hora, os zumbis correm para lá e eles chegam ao vagão 13 e salva todo mundo. Então, graças ao trabalho em equipe, eles chegaram até o 15º, mas eles não podem entrar porque o Yoon-suk convenceu todos os outros passageiros a fazer uma barricada para o pessoal não conseguir chegar. A situação fica ainda mais crítica porque mais zumbis chegaram até o 14º, onde o pessoal estava preso. Lá no 15, os passageiros começaram um conflito e eles perceberam que os seus amigos estavam ali presos. Então eles conseguem entrar e tentam conter a multidão dos zumbis, mas tinha muitos zumbis ali. O Sang-Hwa percebe que a sua esposa grávida estava começando a chorar e decide se sacrificar. Ele pede ao Silk para salvar ela e ele se despede da sua esposa pedindo para ela dar o nome de Yeon-su. Os zumbis entram e o Sang-Hwa segura eles. Quando a sua mulher e o Silk chegaram lá no 15º, as pessoas não ficaram felizes e mandaram eles saírem dali. Então na hora, eles vão pro vagão à frente. Mas infelizmente, no meio de toda aquela bagunça, a senhora morreu. E a amiga dela tava ali. Então ela olha pra amiga que morreu e com a dor da perda, com o desejo de vingança, ela abre a porta do vagão pros zumbis entrarem. O pessoal que sobreviveu estava tentando se recuperar. Na hora, o Silk liga pro seu assistente e descobre que a situação em Busan estava sendo controlada pelos militares. Mas ele também revela a verdade chocante de que o apocalipse começou por conta dos experimentos ilegais na empresa que é a maior cliente do Silk. De repente, o trem faz uma parada de emergência por conta de um outro trem que estava ali todo caído nos trilhos. O motorista fala pelo alto-falante que vai encontrar uma locomotiva e trazer ela para perto deles, assim eles poderiam continuar caminho. Mas nós vemos que ao mesmo tempo, Yoon-suk e o funcionário do trem conseguiram sobreviver a todo aquele apocalipse que aconteceu no 15º vagão. Eles estavam trancados no banheiro. Alguns que sobreviveram decidiram ir para um outro trem. Então Yoon-suk também desce do trem usando o funcionário como isca para os zumbis. Enquanto isso, um trem que estava pegando fogo
vem na direção deles e bate em alta velocidade. Os zumbis foram soltos e o jogador de beisebol e a líder de torcida morrem por conta disso. O Young-suk os usa como isca para chegar até o outro trem. O resto dos sobreviventes estavam presos entre 2 trens. O Seok e a Sun-an conseguem escapar, mas o homem que morava na rua se sacrifica para parar os zumbis. O motorista passa com a locomotiva para pegar os sobreviventes. Ele vê o Young-suk sendo atacado pelos zumbis e desce para ajudar ele. Mas nessa hora, o Young-suk usa o motorista como isca e sobe no trem de novo. O trio consegue alcançar o trem em movimento e deixa a estação que estava cercada por zumbis. Na cabine, eles encontram o Yoo-suk, que foi infectado, e ataca o Seok. Eles começam a brigar e o Seok joga ele para fora do trem, mas infelizmente ele é mordido. Percebendo o que vai acontecer, ele vai até a direção e mostra como desacelerar a locomotiva e diz à sua filha para ficar perto da Seong. A Suan chora e pede ao pai para ficar, mas ele se afasta e vai para a parte de trás. Se transformando, ele se lembra da sua filha recém-nascida com um sorriso no rosto e cai da locomotiva. O trem com as duas chega até Busan. Antes de entrar no túnel, elas descem do trem e continuam a pé. Os militares estavam do outro lado do túnel com armas. Então no começo, eles acham que elas eram zumbis e se preparam para atirar nelas. Mas a Sun-a começa a cantar uma música que ela nunca terminou de cantar porque o seu pai não tinha comparecido. Percebendo que eram pessoas vivas, os militares correm na direção delas e tudo é finalizado, tendo o final triste com todo mundo morrendo e sobrando apenas as duas.